Então quer dizer que você quer aprender a mexer com esse carinha aqui, um potenciômetro. Então fica aí nesse vídeo que eu vou estar ensinando vocês a como mexer com esse carinha aqui, junto com Arduino e com LEDs, beleza? Então já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, agora nós estamos aqui numa telinha do nosso Tinkercad. Eu fiz um circuito aqui com um potenciômetro, vou estar explicando para vocês aqui como ele funciona. Então, nós temos aqui o nosso potenciômetro, que aqui no nosso caso o físico é esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Então, bem parecidinho, né? Então, tem um negocinho aqui para você mexer nele. Então, beleza. E tem aqui também 3 LEDzinhos que também tem aqui na minha mesa, mas depois eu mostro para vocês no vídeo. Fora isso, nós temos os Arduino e os nossos fios. Agora eu vou explicar como que a gente faz essas ligações. Então, começando aqui pelo nosso potenciômetro, ele vai ter o seu lado negativo, o seu lado do sinal analógico, que a gente vai plugar no A0, e a gente tem o nosso positivo, né, que está aqui indo para o nosso terminalzinho aqui de positivo. Aí os nossos LEDs, como eu já ensinei para vocês em como fazer um LED piscar. Aliás, se você não assistiu esse vídeo e quer aprender como que faz para piscar um LED, o card está aí em cima. Nós temos aqui um resistor de 1 kΩ, que ele vai ligar com o lado negativo do terminal. E ele também vai ter o lado positivo ligado nas portas digitais 7, 6 e 5. Então 5 para o vermelho, 6 para o amarelo e 7 para o verde. Eu fiz até com a cor dos fios com a cor dos LEDs para ser mais intuitivo, certo? Aqui eu fiz uma ligação desse terminal preto com esse terminal preto, assim como eu poderia estar fazendo essa ligaçãozinha vermelha. É só para ficar mais bonito, porque você poderia muito bem só estar tirando esse carinha daqui e já ligar direto ele lá para o negativo. Só que eu quis, por questão de deixar mais bonito mesmo o circuito, deixar ele aqui com um fio preto ligando os dois terminais. Então, é só para vocês verem, só para mostrar que não vai mudar muita coisa. Vou deixar aqui esse fio vermelho. Eu poderia tirar esse carinha daqui e tá fazendo isso daqui, ó. Pegar o vermelho daqui. E aí, aqui. Fechou? Então, deixa eu só empurrar esse carinha um pouquinho mais para cima. E aí, ficou assim, ó. Ficou até melhor, eu acho que ficou até mais liso aqui, né? Ficou mais os três fios certinhos. Então, esse aqui é o nosso circuito. A gente tem os dois aqui, os 5 volts e o GND plugado no terminal. E aí, eles energizando todo o nosso circuito aqui do potenciômetro e dos LEDs. Fechado? Então, fica aqui a imagem. Se vocês quiserem, tirem um print e façam aí em casa com o kit de vocês, beleza? Então agora vamos para o nosso código. Eu já também fiz o nosso código, vou estar explicando ele aqui para vocês, certo? Então nós temos aqui declaração de constantes. Então aqui eu defini o LED, o nome LED verde é como se fosse uma variável no pino 7. Então o pino 7 agora não vai se chamar mais pino 7, ele vai chamar de LED verde, porque eu quero deixar ele como LED verde. Porque se por um acaso eu tivesse que mudar o pino do LED verde, é só eu mudar o 7 aqui. Então eu não precisaria ter que ficar mudando ele aqui, aqui e aqui também, entendeu? Então, para facilitar, é que nem variável mesmo, com linguagem de programação, eu defini aqui o 7 como LED verde. Aconteceu, por exemplo, de quando eu estava preparando essa aula aqui, essa videoaula, de eu ter que mudar os pinos. Então, facilitou demais eu ter declarado essas variáveis. Mesma coisa vai acontecer com o LED amarelo, o LED vermelho e o potenciômetro. O potenciômetro ele tem esse A antes, né? Porque ele está plugado numa porta analógica. Tem uma leve diferença entre porta analógica e porta digital. A porta digital ela vai sempre responder 0 ou 1, certo? Enquanto a porta analógica ela vai ter um valor de 0 a 255. Então ela pode ter intensidades de valores, entendeu? Tanto que se você for ver o potenciômetro, você gira ele, né? Então você vai ter vários valores, né? Então aqui é um valor, se eu dar uma giradinha, aqui vai ser um pouquinho mais, aqui vai ser um pouquinho mais. É nada mais, nada menos que tipo um resistor, só que você consegue mudar qual que é a resistência dele, né? Então, por isso que ele está numa entrada analógica, certo? Então eu declarei aqui no void setup os LEDs como output e o nosso potenciômetro como input. Por quê? Porque ele vai estar falando um valor quando eu ficar girando ele. Então, quando eu girar ele, por exemplo, no começo, ele vai estar dando um valor 0.
Quando eu estiver indo mais para o meio, ele vai dar um outro valor. Então, ele vai passar uma informação para o nosso Arduino. Então, por isso, ele é um input e não um output, que nem um LED. Porque o LED ele só vai ligar ou desligar com a interação do nosso potenciômetro, certo? Então, beleza. Aqui a gente já declarou no nosso void setup com pin mode. E é isso aí. Acabou aqui. O void loop, a gente tem aqui uma linha de if e else, né? Não sei se vocês já viram como que é a linguagem de programação, mas if é basicamente se acontecer algo, você vai fazer isso. Else seria tipo, se não, você vai fazer tal coisa. Então, por exemplo, só mostrando um exemplo nosso, se o potenciômetro estiver aqui, ele vai acender o vermelho. Se não, ele vai acender o amarelo quando ele estiver nessa posição. Ou se não, ele vai ligar o verde. Então, essa é a lógica do nosso código, né? Então, se a leitura do nosso potenciômetro, então analog read, seria o valor que ele está lendo do nosso potenciômetro. Eu coloquei aqui, potenciômetro, for menor que 341. Ah, mas Samuel, o que é esse 341? Não vou me aprofundar muito, mas o nosso potenciômetro ele lê de valores de 0 a 1024. Tem toda uma conta por trás disso para você chegar no número 1024, mas não cabe a mim ficar explicando nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, por que a leitura do potenciômetro vai de 0 a 1024 no Google, você vai achar rapidão como que você chega nesse número. Então, se o número for menor que 341, que seria mais ou menos um terço de 1024, ele vai ligar o LED verde. Se não, esse else if é como se fosse um se não se. Então, tipo, eu poderia colocar só if mesmo aqui, ia funcionar do mesmo jeito, mas o certo é você pôr else mesmo, else if. Opa, foi com K. Se não, ele vai ler, e se o valor estiver entre 341 e 682, ele vai ligar o nosso LED amarelo, que seria como se fosse o meio, né, do nosso potenciômetro. Então, ele tá, se você dividir em 3, por exemplo, o nosso potenciômetro, se ele estiver nesse valor do meio, ele vai acender o amarelo. Se não, que seria o valor final, daí ele vai acender o LED vermelho, tá? Então, no caso aqui, a gente põe else, a gente não coloca nenhuma condição, porque é a única coisa que sobrou. Então, ele vai acender o LED vermelho na parte final do nosso potenciômetro. Então, mais ou menos essa é a lógica do nosso código. Então, rodando aqui de novo, só para vocês entenderem, se o potenciômetro estiver no comecinho, tá no verde. Agora eu vou ir um pouquinho mais para o meio, ele vai mudar para o amarelo. Agora indo um pouquinho mais para o final, ele muda para o vermelho. Entendeu? Então essa é a lógica do nosso código. Bem simples, bem fácil de se fazer. Então agora a gente vai pegar esse código, a gente vai abrir o nosso Arduino IDE. Então, abrindo o nosso Arduino IDE. E aí agora a gente vai copiar o código. Aliás, já estava colado agora que eu percebi. E aí nós vamos pegar esse cabinho aqui, vamos plugar a parte USB no computador, a parte dessa entrada que eu não faço a menor ideia de qual seja no nosso Arduino, e vamos compilar o nosso código, tá? Então, vamos pegar aqui, vou pegar o cabinho, pluguei aqui no meu PC, vou plugar aqui no meu Arduino, pluguei aqui no meu Arduino, e aí, vamos lá, primeiro verificar o código para ver se não tem nada de errado. Falou aqui que não tem nada de errado e que só usou 2% da memória, e vai aqui enviar com essa setinha, certo? Envio concluído. Agora é só nós testar o nosso projeto que a gente acabou de fazer. Então vamos mudar agora para a câmera aqui do nosso Arduino e aí vamos estar mostrando para vocês o negócio funcionando. Bom, com o nosso Arduino aqui plugadinho aqui no nosso computador, nós temos aqui o nosso circuito. Eu já fiz ele aqui. Ele está praticamente idêntico ao do simulador, do Tinkercad, que aliás vai ficar o link aí na descrição se vocês precisarem dele. E ele pode estar com algumas diferencinhas aqui no caso de fio, mas do mesmo jeito é a mesma intuição lá que eu falei do nosso simulador. Então às vezes aqui um fio tem a mais no terminal positivo, ou no terminal negativo tem um fio a mais, enfim, mas tá na mesma lógica, certo? Os resistores aqui, os nossos LEDs, o nosso Arduino, e aqui o fio laranja indo para o analógico 0, o nosso vermelho indo para os 5 volts, o nosso preto aqui ele está indo para o nosso terminal, e esse outro fio aqui está indo para o nosso GND,
E é isso, certo? Então o nosso potenciômetro aqui também sendo plugado, o fio vermelho, que é o fio dos 5 volts, e o fio preto, que é o GND, e os nossos fios dos LEDs que estão indo ali nas nossas entradas digitais, certinho? Então, quando eu girar esse potenciômetro, quer dizer que ele vai mudar a nossa cor dos nossos LEDs. Então ele vai acender amarelo quando girar um pouquinho mais o nosso potenciômetro, e quando eu girar um pouquinho mais ainda, ele vai acender o vermelho. Então vamos ver. Vou girar aqui um pouquinho mais para o meio e olha lá, foi para amarelo. E agora vamos girar um pouquinho mais e ele vai ir para o nosso LED vermelho. Fechou? Então agora você aprendeu a mexer com o potenciômetro. É óbvio, aqui é só um exemplo básico de LED, mas você poderia estar, por exemplo, controlando um motor, a intensidade do motor, a intensidade de um LED, por exemplo. Tem um LED RGB que você consegue mudar a intensidade dele. Então, tem várias coisas que você consegue fazer com um potenciômetro, certinho? Então, tá feito aí o nosso projetinho bem bonitinho aí de Arduino com potenciômetro. Beleza? Mas então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante isso para nós, para a gente estar criando uma comunidade aqui de cultura maker, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida do nosso vídeo de hoje, deixe sua dúvida aí no comentário que eu vou estar respondendo assim que possível, beleza? Mas então é isso. Valeu, falou e fui!